Ela era o retrato do sucesso, mas sentia um vazio que nem o topo da carreira conseguia preencher. Na noite em que decidiu beber para esquecer, uma proposta ousada mudou tudo. Ele recusou o dinheiro, mas levou consigo um cartão e uma dúvida. Mal sabiam que aquele encontro improvisado daria início a uma reviravolta impossível de controlar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Beatriz Mendonça nunca imaginou que chegaria aos 37 anos desta forma. Sentada em sua sala de reuniões no 12º andar de um prédio corporativo na Avenida Paulista, em São Paulo, com vista privilegiada para a cidade que nunca dorme, ela tinha tudo o que sempre sonhou. Ou quase tudo. A pasta executiva de couro italiano repousava sobre a mesa de vidro, repleta de contratos que representavam meses de negociações bem-sucedidas. Seu nome estava estampado na porta da sala. Beatriz Mendonça, diretora de expansão. Era dezembro, e as luzes de Natal já enfeitavam cada esquina da metrópole, criando uma atmosfera de celebração que contrastava brutalmente com o vazio que ela sentia por dentro. O telefone vibrou pela terceira vez, naquela manhã. Beatriz olhou para a tela e suspirou. Sua mãe, Amélia Mendonça, não desistiria tão facilmente. Atendeu com o tom mais profissional que conseguiu reunir, embora soubesse que profissionalismo não seria suficiente para evitar o que estava por vir. Amélia, querida, preciso que você me confirme sua presença no jantar de Natal. E dessa vez, por favor, traga alguém. Não aguento mais ver você chegando sozinha em todos os eventos da família. O que vão pensar as pessoas? Sua irmã Cecília já confirmou presença com o marido e os 2 filhos. Até seu primo Fernando, que mora no interior, virá acompanhado. Você é a única que insiste nessa vida solitária. Beatriz fechou os olhos tentando conter a irritação que crescia em seu peito. Mãe, eu tenho uma empresa para administrar. Não posso simplesmente inventar um namorado porque a senhora acha que isso me faria mais completa. Não se trata de invenção, Beatriz. Trata-se de prioridades. Seu pai, que Deus o tenha, sempre dizia que uma mulher de sucesso precisa ter equilíbrio. Você tem a carreira, mas e o resto? Quando vai me dar netos? Quando vai construir uma família de verdade? A conversa seguiu pelos trilhos habituais. Críticas veladas, comparações dolorosas com a irmã mais nova que seguira o roteiro tradicional, e a constante insinuação de que Beatriz era incompleta, defeituosa, por ter escolhido investir em si mesma, ao invés de em um casamento. Quando finalmente desligou o telefone, Beatriz sentiu o peso familiar que carregava há anos apertar ainda mais seu peito. Naquela mesma noite, a empresa promovia sua festa de confraternização anual. O salão do hotel estava decorado com bom gosto, música ambiente preenchia o espaço, e seus colegas de trabalho circulavam em grupos animados, a maioria acompanhada. Beatriz chegou sozinha, como sempre, vestindo um elegante vestido, azul marinho que custara mais do que o salário mensal de muitos brasileiros. Pegou uma taça de champanhe, depois outra, e mais outra. O álcool começou a dissolver as barreiras que ela mantinha tão cuidadosamente erguidas. Foi quando decidiu sair mais cedo que tudo mudou. A noite de dezembro em São Paulo estava quente e abafada. Beatriz pediu um carro pelo aplicativo e poucos minutos depois, um Chevrolet Onix prata parou na frente do hotel. Ela entrou no banco de trás, ainda tonta pela bebida e pela frustração acumulada. O motorista a cumprimentou educadamente. Boa noite. Beatriz? Ela confirmou com um aceno de cabeça, recostando-se no banco. Através do retrovisor, conseguiu observar o homem ao volante. Aparentava ter uns 40 anos, pele morena, cabelos escuros bem cortados e uma expressão serena que contrastava com a agitação da cidade lá fora. Havia algo de familiar naquele rosto, uma honestidade que parecia rara nos círculos em que ela circulava. O trajeto seguiu em silêncio por alguns minutos. As ruas iluminadas de São Paulo passavam pela janela como um filme desfocado. Foi então que Beatriz, impulsionada pelo álcool e pelo desespero, fez algo completamente fora de seu padrão de comportamento. Quanto você ganha por mês dirigindo esse carro? O motorista olhou pelo retrovisor, surpreso com a pergunta direta. Depende do mês,
Mais ou menos R$ 3.000, se eu trabalhar bastante. Beatriz abriu a bolsa e pegou seu talão de cheques. Sua mão tremia levemente enquanto preenchia os dados. E se eu te oferecesse R$ 20.000 por um trabalho de uma noite? O homem quase freou bruscamente. Olha, senhora, eu sou um trabalhador honesto. Não faço esse tipo de serviço. Não é o que você está pensando. A voz de Beatriz saiu mais firme agora. Preciso que você finja ser meu namorado. Por algumas horas, apenas isso. Um jantar de família no dia 24 de dezembro. Você chega, sorri, faz algumas gentilezas e depois vai embora. R$ 20.000. Dinheiro limpo por um trabalho simples. O motorista, que até então dirigia com atenção, estacionou o carro em uma rua lateral. Virou-se para encará-la diretamente. Desculpe, mas não posso aceitar. Tenho princípios. E, além disso, não seria convincente. Pessoas como a senhora e pessoas como eu vivem em mundos muito diferentes. Beatriz sentiu uma pontada de rejeição, mas também uma curiosidade genuína. Como você se chama? Tiago. Tiago Ferreira. Bem, Tiago. Ferreira, vou te dar meu cartão. Caso mude de ideia, me ligue. A oferta está de pé. Ela estendeu um cartão empresarial elegante, que ele pegou mais por educação do que por interesse. O restante do trajeto até o apartamento dela transcorreu em silêncio. Quando Beatriz desceu do carro, ainda sentindo os efeitos do champanhe, ela já havia quase esquecido da proposta absurda que fizera. Tiago, por sua vez, guardou o cartão no bolso da camisa e seguiu para sua próxima corrida, achando que jamais voltaria a ter contato com aquela mulher. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. 3 dias depois, Tiago Ferreira estava sentado em um café modesto na zona leste de São Paulo, com sua advogada, doutora Paula Rodrigues. A mulher de 50 anos, com expressão séria, deslizou uma papelada pela mesa. Tiago, a situação se complicou. Jéssica entrou com um pedido de guarda total da Manuela. O coração de Tiago quase parou. Jéssica era sua ex-companheira, a mãe de sua filha de 6 anos, Manuela. Ela havia abandonado as duas quando a menina tinha apenas 6 meses, alegando que não estava pronta para a maternidade. Durante todos esses anos, Tiago criou a filha sozinho, equilibrando trabalho, estudos e os cuidados com a pequena. E agora, do nada, Jéssica reaparecia querendo levar embora o que ele mais amava no mundo. Como assim? Ela não aparece há anos. Mal ligou para saber da filha. E agora quer a guarda. Paula suspirou, mexendo no café que já esfriara. Ela se casou com um empresário, Tiago, Rodrigo Tavares, dono de uma rede de concessionárias. Agora ela tem uma vida estável, uma casa grande, recursos. O advogado dela está usando isso contra você. Alegam que você não tem condições financeiras adequadas, que trabalha demais e deixa a menina com terceiros, e principalmente, que falta uma presença feminina na vida da Manuela. Tiago sentiu a raiva subir pela garganta. Eu trabalho para dar o melhor para minha filha. Ela estuda em uma escola boa, tem tudo o que precisa. E minha mãe ajuda quando necessário. Mas eu sou presente. Eu estou lá todos os dias. Eu sei disso, Tiago. Mas no tribunal as aparências importam, e eles vão explorar cada fragilidade. A audiência está marcada para janeiro. Você precisa mostrar que pode oferecer um lar completo e estável. Se conseguisse demonstrar que há uma figura feminina presente, alguém com quem você tenha um relacionamento sério, isso fortaleceria muito seu caso. As palavras da advogada ecoaram na mente de Tiago durante todo o caminho de volta para casa. Ele morava em um apartamento pequeno, mas bem cuidado, em São Mateus. Quando chegou, Manuela o recebeu com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Papai, olha o desenho que fiz hoje na escola. A menina esticou uma folha de papel cheia de cores. Era um desenho de uma família, um homem, uma menina e, ao lado, um espaço vazio onde ela havia começado a desenhar algo, mas apagara. Tiago abraçou a filha, sentindo o peito apertar. Ele não podia perdê-la. Não podia deixar que levassem embora a razão de sua existência. Naquela noite, depois de colocar Manuela para dormir, Tiago pegou a camisa que usara 3 dias antes. Vasculhou os bolsos até encontrar o cartão que guardara sem muita consideração. Beatriz Mendonça,
diretora de expansão. Havia um número de celular impresso em letras douradas. Ele ficou olhando para aquele pedaço de papel por longos minutos. A proposta dela havia parecido absurda, quase ofensiva. Mas agora, diante da possibilidade de perder Manuela, qualquer opção parecia válida. Não se tratava mais de orgulho ou princípios. Tratava-se de sobrevivência. Com os dedos trêmulos, Tiago digitou uma mensagem. Boa noite, Beatriz. Aqui é o Tiago, meu motorista de alguns dias atrás. Sobre aquela proposta que você fez, ainda está de pé? Preciso conversar com você. A resposta veio surpreendentemente rápido. Olá, Tiago. Sim, ainda está de pé. Podemos nos encontrar amanhã? Te mando o endereço. No dia seguinte, Tiago estacionou em frente a um café sofisticado no Itaim Bibi. O lugar era completamente diferente dos ambientes que frequentava. Mesas de mármore, atendimento impecável, cardápio com preços que o faziam engolir seco. Beatriz já estava lá, vestida com um terno cinza elegante, o cabelo preso em um coque perfeito. Ela o viu entrar e acenou, indicando a cadeira à sua frente. Mudou de ideia? Ela perguntou diretamente, sem rodeios. Tiago se sentou, escolhendo as palavras com cuidado. Mudei porque preciso. Mas a situação é mais complicada do que apenas um jantar. Preciso que você finja ser minha companheira durante uma audiência de guarda. Minha ex-esposa está tentando tirar minha filha de mim. Beatriz ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpresa. Audiência de guarda? Isso é sério. Muito sério. E se você me ajudar com isso, eu aceito o acordo. Vou ao seu jantar de Natal, finjo ser o namorado perfeito. Faço tudo o que você precisar. Mas, em troca, você precisa aparecer comigo no tribunal e convencer o juiz de que temos um relacionamento estável e que minha filha tem uma presença feminina saudável ao lado dela. Beatriz ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Então, seria uma troca justa. Eu te ajudo, você me ajuda. Exatamente. Ela estendeu a mão por cima da mesa. Acordo fechado. Mas temos que fazer isso direito. Minha família é extremamente crítica e imagino que o tribunal também seja. Vamos precisar ensaiar, criar uma história convincente, conhecer detalhes um do outro. Temos 14 dias até o Natal. Você tem disponibilidade? Tiago apertou a mão dela, sentindo a firmeza daquele aperto. Tenho. Vou fazer o que for necessário pela minha filha. E assim, em um café sofisticado de São Paulo, dois estranhos selaram um acordo que mudaria suas vidas para sempre. Nenhum dos dois imaginava que aquela encenação planejada se transformaria em algo muito maior do que qualquer um poderia prever. Tiago voltou para casa naquela tarde com uma estranha mistura de esperança e apreensão. Beatriz, por sua vez, retornou ao escritório com a sensação de que havia acabado de dar início a algo perigoso, mas ao mesmo tempo libertador. Ambos tinham motivos desesperados para fazer aquilo funcionar, e nos próximos dias descobririam que a linha entre fingimento e verdade é muito mais tênue do que qualquer um gostaria de admitir. Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. Os próximos dias se transformaram em uma rotina estranha para ambos. Tiago continuava dirigindo durante o dia, mas as noites agora pertenciam aos ensaios. Beatriz organizou um cronograma detalhado. Encontros em seu apartamento, jantares em restaurantes discretos, até mesmo uma ida ao parque com Manuela, para que ela se acostumasse com a presença da executiva. Cada encontro era planejado, cada conversa tinha um propósito. Mas havia algo se desenvolvendo nos bastidores daquele teatro cuidadosamente montado. No terceiro dia de ensaios, Beatriz visitou pela primeira vez o apartamento de Tiago. Ela estacionou seu sedã importado na rua Modesta de São Mateus e subiu os 3 lances de escada até o 3º andar. O contraste entre seu mundo e o dele não poderia ser mais evidente. Quando ele abriu a porta, ela se deparou com um espaço pequeno, mas impecavelmente organizado. A sala tinha um sofá simples, uma estante com livros de arquitetura e alguns desenhos infantis colados na parede com fita adesiva. Era um lar de verdade, construído com amor e esforço diário.
Seja bem-vinda, Tiago disse, um pouco constrangido. Não é nada comparado ao que você deve estar acostumada, mas é nosso cantinho. É acolhedor, Beatriz respondeu e, para sua própria surpresa, foi sincera. Há vida aqui. Meu apartamento é grande, mas vazio. Não tem nada disso. Foi quando Manuela apareceu. A menina tinha cabelos castanhos encaracolados, presos em 2 mariquinhas, olhos grandes e curiosos, e segurava um caderno de desenho contra o peito. Ela olhou para Beatriz com aquela franqueza típica das crianças, sem filtros ou julgamentos. Você é a namorada do meu pai? A pergunta veio direta, sem rodeios. Tiago ficou tenso, mas Beatriz se abaixou até ficar na altura da menina. Sim, sou. E você deve ser a Manuela. Seu pai fala muito de você. Ele fala de você também. A menina sorriu, mostrando um dente de leite que estava começando a amolecer. Disse que você é muito inteligente e trabalha com coisas importantes. O que você faz? Beatriz sentiu algo se mover dentro dela. Ninguém havia feito aquela pergunta com interesse genuíno havia muito tempo. Eu ajudo empresas a crescerem, mas sabe o que eu acho mais legal? É quando consigo ajudar as pessoas que trabalham nessas empresas a terem uma vida melhor. Legal. Manuela abriu o caderno. Quer ver meus desenhos? E ali, sentada no chão daquele apartamento modesto, Beatriz passou a próxima hora olhando desenhos de princesas, castelos, arco-íris e uma família que a menina desenhava repetidamente. Um pai, uma filha e agora uma figura feminina ao lado deles. A cada página virada, Beatriz sentia as barreiras que construíra ao longo dos anos começarem a rachar. Quando Manuela foi dormir, Tiago e Beatriz sentaram à pequena mesa da cozinha para revisar os detalhes da história que contariam. Precisavam alinhar cada informação, como se conheceram, quanto tempo estavam juntos, planos para o futuro. Tiago fez café em uma cafeteira simples, servindo em canecas despareadas. O gesto era tão diferente dos cafés expressos que ela tomava em reuniões corporativas. Você realmente abriu mão da arquitetura? Beatriz perguntou, observando os livros técnicos na estante. Tiago assentiu, mexendo o café distraidamente. Me formei há 10 anos. Trabalhei em 2 escritórios, mas sempre fui o último a ser chamado para os projetos grandes. Quando Jéssica saiu e eu fiquei sozinho com a Manuela, precisava de algo que me desse flexibilidade de horários. Dirigir pelo aplicativo me permite estar presente para minha filha. É o que importa. E você nunca pensou em voltar? Todos os dias, ele sorriu tristemente. Mas a vida não é feita só do que queremos, né? É feita do que conseguimos fazer com o que temos. Beatriz ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Durante anos ela teve tudo ao seu alcance, mas nunca soube lidar com as coisas que o dinheiro não comprava. Presença, afeto, pertencimento. Ali estava um homem que tinha tão pouco em termos materiais, mas era imensamente rico em algo que ela jamais possuíra. Os ensaios continuaram. Eles praticaram conversas casuais, gestos de carinho discretos, até mesmo como se comportariam diante de perguntas invasivas. Beatriz descobriu que Tiago tinha um senso de humor sutil, que amava música brasileira antiga e que tinha uma paciência infinita com a filha. Tiago, por sua vez, descobriu que por trás da fachada corporativa de Beatriz existia uma mulher insegura, pressionada pela família desde sempre, que nunca se sentira boa o suficiente apesar de todos os seus sucessos. Uma semana antes do Natal, aconteceu o imprevisto que mudaria tudo. Tiago estava finalizando uma corrida quando recebeu uma ligação de sua mãe, Dona Célia. A voz dela estava alterada, quase em pânico. Tiago, a Jéssica apareceu aqui. Ela levou a Manuela embora. Disse que era o dia dela de visita e que tinha autorização. O sangue de Tiago gelou. Jéssica não tinha autorização para visitas sem supervisão. Ele desligou a corrida imediatamente, ignorando as reclamações do passageiro, e ligou para Beatriz. Ela atendeu no segundo toque. Beatriz, preciso de você. A Jéssica pegou-a. Manuela. Não sei o que fazer. 20 minutos depois, Beatriz chegava ao apartamento de Tiago com uma determinação que ele nunca vira antes.
Ela já havia ligado para sua própria advogada, mobilizado contatos e estava pronta para agir. Não era mais parte de um acordo comercial. Era algo visceral, uma necessidade de proteger aquela criança que, em apenas uma semana, havia conquistado um espaço em seu coração. Vamos à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Depois, entramos com uma medida cautelar. Sua advogada já está ciente? Beatriz disparava instruções com a mesma eficiência que usava em negociações empresariais, mas agora havia emoção em sua voz. Tiago assentiu, tentando manter a calma. A doutora Paula já está preparando os documentos. As horas seguintes foram um borrão de procedimentos legais, telefonemas e espera angustiante. Beatriz não saiu do lado de Tiago nem por um momento. Ela segurou a mão dele quando o desespero ameaçava consumi-lo, ofereceu o ombro quando as lágrimas teimaram em cair e lutou ao lado dele com uma ferocidade que surpreendeu a ambos. Foi apenas no final da noite, depois de conseguirem uma ordem judicial para a devolução imediata de Manuela, que Tiago finalmente desabou. Sentado no banco da delegacia, ele cobriu o rosto com as mãos. Tenho tanto medo de perdê-la. Ela é tudo para mim. Tudo. Beatriz se sentou ao lado dele, e pela primeira vez desde que se conheceram, o toque entre eles não foi ensaiado. Ela segurou a mão dele de verdade, entrelaçando os dedos com firmeza. Você não vai perdê-la, não vou deixar. E naquele momento, algo mudou irreversivelmente. Não eram mais dois estranhos cumprindo um acordo. Eram duas pessoas que, por caminhos tortuosos e improváveis, estavam começando a se importar de verdade. Manuela foi devolvida na manhã seguinte. Jéssica tentou argumentar, mas diante da ordem judicial e da presença intimidadora de Beatriz e sua advogada, não teve escolha. Quando a menina correu para os braços do pai, chorando e pedindo para nunca mais sair de perto dele, Beatriz sentiu as próprias lágrimas brotarem. Ela nunca imaginara que pudesse sentir tanto por uma criança que não era sua. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre os três mudou completamente. Beatriz começou a passar mais tempo no apartamento de Tiago. Ajudava Manuela com as tarefas escolares. Levava a menina para tomar sorvete. Ouvia pacientemente as histórias sobre princesas e unicórnios. Tiago, observando aquela cena, se pegava pensando que talvez aquilo não precisasse ser apenas uma encenação. Uma noite, depois de colocar Manuela para dormir, eles se sentaram no pequeno sofá da sala. A televisão estava ligada em volume baixo, transmitindo um filme antigo que nenhum dos dois prestava atenção. Tiago quebrou o silêncio. Você não precisa mais vir aqui todos os dias. Já temos história suficiente para convencer minha advogada e sua família. Beatriz olhou para ele e havia algo diferente em seus olhos. E se eu quiser vir? Não pelo acordo, mas porque gosto de estar aqui. Porque pela primeira vez em anos, me sinto parte de algo real. Tiago segurou a mão dela e desta vez não havia plateia para impressionar. Era apenas eles dois, sendo honestos um com o outro. Eu também gosto de você estar aqui, mais do que deveria, considerando que isso tudo começou como um negócio. Eles ficaram em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. O acordo que fizeram estava se transformando em algo muito maior e mais complexo, e ambos sabiam que, quando o Natal chegasse e o jantar com a família de Beatriz acontecesse, não seria mais apenas uma farsa. Seria o teste definitivo para descobrir se o que sentiam era real ou apenas o resultado de uma convivência forçada pelas circunstâncias. Faltavam apenas 5 dias para o Natal, quando Beatriz finalmente revelou a Tiago detalhes sobre sua família. Eles estavam jantando em um restaurante simples, longe dos holofotes, quando ela começou a falar. Minha mãe é do tipo que mede o valor das pessoas pelo status social. Meu pai era diferente, mais humano, mas ele se foi há 3 anos. Desde então, ela se tornou ainda mais crítica. Minha irmã Cecília é a filha perfeita. Casada com um médico, 2 filhos, casa no condomínio fechado. Eu sou a decepção da família, porque escolhi a carreira ao invés do casamento. E o que seu pai achava de você? Beatriz sorriu tristemente. Ele era meu maior incentivador. Dizia que eu era a única que teve coragem de construir algo próprio. Quando ele partiu,
Senti que perdi meu único defensor naquela família. Tiago apertou a mão dela sobre a mesa. Você não precisa da aprovação deles para ser incrível, Beatriz. Olha tudo o que você conquistou. Eu sei. Ela suspirou. Mas ainda dói. Ainda sinto que preciso provar algo. Compreendo. E prometo que no dia 24 vou ser o melhor namorado falso que sua mãe já viu. Beatriz riu, e era um riso genuíno. Acho que você já deixou de ser falso há alguns dias. Os olhares se encontraram, e ali, naquele restaurante modesto em São Paulo, eles selaram em silêncio o que ambos já sabiam. Aquilo não era mais sobre acordos ou conveniência, era sobre duas pessoas que se encontraram no momento certo, mesmo que pelas razões erradas, e estavam descobrindo que, às vezes, os melhores relacionamentos nascem das circunstâncias mais improváveis. A véspera de Natal chegou mais rápido do que qualquer um dos dois esperava. Beatriz acordou cedo em seu apartamento, sentindo uma mistura de ansiedade e expectativa. O jantar seria às 8 da noite, na casa de sua mãe em Alphaville, um condomínio fechado que representava tudo o que ela havia passado a vida tentando conquistar e, ao mesmo tempo, fugir. Ela escolheu um vestido vermelho elegante, discreto o suficiente para não parecer exagerado, mas sofisticado o bastante para mostrar que continuava sendo a Beatriz bem-sucedida que sempre foi. Tiago, por outro lado, enfrentava um dilema diferente. Parado diante do guarda-roupa modesto, ele observava as poucas opções de roupas formais que possuía. Beatriz, prevendo essa dificuldade, havia insistido em levá-lo para comprar um terno novo alguns dias antes. Ele relutara, mas ela fora irredutível. Se vamos fazer isso, vamos fazer direito. Você merece se sentir confiante. Agora, vestindo aquele terno azul marinho que se ajustava perfeitamente ao seu corpo, Tiago mal se reconhecia no espelho. Manuela, que observava tudo do batente da porta, aplaudiu entusiasmada. Papai, você está lindo, igual um príncipe. Ele sorriu para a filha, mas o nervosismo era evidente. Manuela ficaria com Dona Célia durante o jantar. A menina ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo importante se desenrolava na vida do pai. Você gosta da Beatriz de verdade, né, papai? A pergunta veio com aquela sinceridade desarmante das crianças. Tiago se abaixou, ficando na altura da filha. Gosto sim, minha flor. Muito. Ela também gosta de você. Eu sei porque ela me olha do mesmo jeito que você olha para ela. As palavras da menina ecoaram na mente de Tiago durante todo o trajeto até o apartamento de Beatriz. Eles haviam combinado de ir juntos no carro dela. Quando ele chegou, ela já estava esperando na portaria e a visão dela tirou o fôlego de Tiago. O vestido vermelho destacava sua elegância natural, o cabelo estava solto em ondas suaves e havia um nervosismo em seus olhos que a tornava mais humana, mais acessível. Você está linda, ele disse, e não era mais parte do roteiro ensaiado. Era a verdade. Você também está muito bem, ela respondeu, sentindo o coração acelerar. O trajeto até Alphaville foi silencioso. Ambos sabiam que aquela noite seria decisiva. Não apenas para manter as aparências diante da família de Beatriz, mas para eles mesmos. Era a primeira vez que enfrentariam o mundo real como um casal, mesmo que a base desse casal tivesse nascido de um acordo desesperado. Quando chegaram à casa de Dona Amélia, Tiago ficou impressionado. Era uma mansão imponente, com jardins bem cuidados, iluminação natalina ostensiva e uma entrada que parecia de revista. Beatriz notou a expressão dele e apertou sua mão. Não se deixe intimidar. É só uma casa. E lembre-se, você é tão bom quanto qualquer pessoa que estiver lá dentro. Eles foram recebidos por Dona Amélia, uma mulher de 60 anos, elegante e com uma expressão que avaliava tudo com olhos críticos. Seu olhar passou por Tiago da cabeça aos pés em uma fração de segundo, e Beatriz sentiu a tensão imediata. Mãe, este é o Tiago. Tiago, minha mãe, Amélia. Muito prazer, Dona Amélia. Tiago estendeu a mão com firmeza. A casa está linda. As decorações de Natal estão impecáveis. Amélia apertou a mão dele brevemente. Obrigada. Beatriz me falou muito pouco sobre você. O que faz da vida, Tiago?
Sou arquiteto. A resposta veio naturalmente. Atualmente estou em transição de carreira, mas trabalhei em alguns projetos residenciais e comerciais. Não era mentira. Ele era arquiteto, apenas não estava exercendo. Beatriz sentiu orgulho da forma como ele se apresentou, sem se diminuir. Mas também sem mentir. A sala estava repleta de parentes. Cecília, a irmã de Beatriz, estava com o marido Bruno e os 2 filhos. Havia tios, primos, e todos pareciam ansiosos para conhecer o misterioso namorado que Beatriz finalmente trouxera. As apresentações foram feitas e Tiago se saiu surpreendentemente bem. Ele era educado, atencioso e tinha uma forma genuína de conversar que desarmava até os mais céticos. Foi durante o jantar que as coisas começaram a ficar tensas. Sentados à mesa farta, com peru, tender, farofa e todas as tradições natalinas, tio Marcelo, um empresário que sempre fora particularmente crítico com Beatriz, decidiu fazer perguntas mais diretas. Então, Tiago, você disse que é arquiteto. Em qual escritório trabalha atualmente? Beatriz sentiu o estômago apertar, mas Tiago manteve a calma. No momento, estou trabalhando de forma autônoma. O mercado está difícil, mas estou em negociações para retornar a um escritório no início do ano. Entendo. E como você e a Beatriz se conheceram? Deve ter sido em algum evento corporativo, imagino. Na verdade, nos conhecemos de uma forma bem mais simples. Tiago olhou para Beatriz com um sorriso genuíno. Eu estava trabalhando, ela precisou de uma carona. Conversamos, tivemos uma conexão imediata. Às vezes as melhores coisas da vida acontecem quando menos esperamos. Amélia interveio, com um tom que misturava curiosidade e desaprovação. Trabalhando? Em que exatamente? Tiago poderia ter mentido, poderia ter inventado algo mais palatável para aquele público. Mas olhou para Beatriz, viu o apoio em seus olhos e decidiu pela verdade. Dirijo para um aplicativo de transporte, dona Amélia. Enquanto me reposiciono no mercado de arquitetura, é o que me permite ter flexibilidade de horários para cuidar da minha filha. O silêncio que se seguiu foi pesado. Cecília quase engasgou com o vinho. Marcelo ergueu as sobrancelhas em choque, mal disfarçado. E Amélia ficou pálida. Você tem uma filha? A voz de Amélia saiu controlada, mas o tom era gélido. Tenho. Manuela, 6 anos. É a luz da minha vida. Tiago respondeu com orgulho genuíno. Beatriz sentiu a raiva crescer. Ela estava prestes a defender Tiago, mas ele foi mais rápido. Sei que isso pode parecer inesperado para vocês, mas quero deixar algo claro. Tenho muito orgulho da vida que construí. Criei minha filha sozinho, trabalhei honestamente para dar a ela tudo o que precisa, e conheci uma mulher incrível no processo. Beatriz não precisa de aprovação de ninguém sobre com quem escolhe estar. Ela é uma das pessoas mais extraordinárias que já conheci, e se vocês não conseguem ver isso, o problema não é dela, é de vocês. O silêncio agora era de choque. Ninguém jamais havia enfrentado Amélia ou Marcelo daquela forma. Beatriz sentiu os olhos marejarem, mas não de tristeza. Era gratidão, admiração e algo mais profundo que ela ainda estava aprendendo a nomear. Amélia se recompôs rapidamente. Bem, que sinceridade refrescante. Mas sinceridade não paga contas, jovem. Foi quando Beatriz bateu o copo na mesa, fazendo todos olharem para ela. Mãe, chega. Estou cansada disso. Cansada de ser julgada, de ser medida por padrões que não fazem sentido. Sim, Tiago dirige para um aplicativo. E sabe o quê? Ele faz isso com dignidade, para sustentar a filha dele e para não depender de ninguém. Ele se formou em arquitetura, teve uma vida difícil, mas nunca desistiu. Ele me trata com respeito, me faz sentir valorizada e me mostrou o que é ter uma família de verdade. Algo que nunca senti aqui. Beatriz, não fale assim com sua mãe. Cecília tentou intervir. Por quê? Porque a verdade dói. Beatriz continuou, a voz firme. Passei a vida inteira tentando ser boa o suficiente para vocês. Construí uma carreira, conquistei respeito profissional, ganhei prêmios. Mas nada disso importou porque eu não tinha um marido e filhos. Bem, agora estou com alguém. Alguém que me faz feliz. E se isso não é bom o suficiente para vocês, então o problema são vocês, não eu. Amélia ficou em pé, a voz tremendo de raiva contida.
Você está cometendo um erro. Esse homem não é do nosso nível. Ele tem uma filha de outro relacionamento. Você está jogando sua vida fora. Beatriz também se levantou e Tiago fez o mesmo, ficando ao lado dela. Sabe o que aprendi nas últimas semanas, mãe? Aprendi que nível social não significa nada se não houver humanidade. Tiago me ensinou mais sobre amor, família e prioridades do que qualquer pessoa nesta mesa jamais ensinou. E sabe o que mais? Estou me apaixonando por ele. De verdade. As palavras saíram antes que ela pudesse filtrá-las, mas no momento em que foram ditas, Beatriz soube que eram verdadeiras. Tiago olhou para ela, surpreso e emocionado. Ele segurou a mão dela com firmeza. Amélia balançou a cabeça, visivelmente abalada. Então vá. Vá com seu motorista de aplicativo e sua vida medíocre. Mas não venha chorar quando perceber o erro que cometeu. Beatriz pegou a bolsa e olhou para a mãe uma última vez. Não vou chorar, mãe. Pela primeira vez em anos, vou ser feliz. Eles saíram da casa sob o olhar atônito de todos os presentes. Apenas um dos primos mais jovens acenou discretamente com um sorriso de apoio. Quando chegaram ao carro, Beatriz desabou. As lágrimas que contivera durante todo o confronto finalmente vieram, e Tiago a abraçou, deixando que ela chorasse em seu ombro. Sinto muito. Ele sussurrou. Sinto muito por ter causado isso. Não. Ela se afastou limpando as lágrimas. Você não causou nada. Isso já estava em mim há anos. Você só me deu coragem para finalmente dizer a verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, processando tudo o que havia acontecido. Então Tiago falou, a voz hesitante. Você disse que está se apaixonando por mim. Foi só para provocar sua mãe ou foi verdade? Beatriz olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, permitiu-se ser completamente vulnerável. Foi verdade. E eu sei que isso não fazia parte do acordo, sei que complica tudo, mas é o que sinto. Tiago sorriu. Sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Então somos dois, porque eu também estou me apaixonando por você, Beatriz, e acho que já faz algum tempo. Eles se beijaram ali, no estacionamento da casa de Amélia, sob as luzes de Natal que piscavam ironicamente ao redor. Não era o beijo ensaiado para impressionar plateia. Era real, intenso, carregado de semanas de tensão e sentimentos reprimidos. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Vamos para casa, Beatriz disse. Quero passar o Natal com você e a Manuela, com a minha verdadeira família. E assim, a noite que deveria ser apenas uma farsa se transformou no momento mais verdadeiro da vida de ambos. A manhã de Natal amanheceu diferente para todos eles. Beatriz acordou no sofá do apartamento de Tiago, coberta com um cobertor que ele havia colocado sobre ela durante a noite. Manuela já estava acordada, sentada no chão da sala, cercada por presentes modestos que Tiago havia conseguido comprar. Quando viu Beatriz despertar, a menina correu para abraçá-la. Você ficou aqui. Você passou o Natal com a gente. Beatriz abraçou a menina, sentindo o coração aquecer. Claro que fiquei. Não há lugar onde eu preferiria estar. Tiago apareceu da cozinha com uma bandeja, improvisada, pão de queijo quentinho, café fresco e suco de laranja. Não é nada comparado ao banquete de ontem, mas é feito com carinho. É perfeito. Beatriz respondeu, e era verdade. Eles passaram a manhã juntos, abrindo presentes simples, rindo das piadas de Manuela. E pela primeira vez Beatriz entendeu o que significava ter um Natal de verdade. Não era sobre a ostentação, a comida cara ou as aparências. Era sobre estar com pessoas que você ama e que te amam de volta. Nos dias seguintes ao Natal, a vida assumiu uma nova rotina. Beatriz começou a trabalhar de casa, com mais frequência, diminuindo o ritmo frenético que mantinha há anos. Ela passava as tardes ajudando Manuela com lições escolares, cozinhava jantares simples com Tiago e descobria que a felicidade não estava nos grandes gestos, mas nos pequenos momentos compartilhados. A audiência de custódia estava marcada para a segunda semana de janeiro. Conforme a data se aproximava, a tensão aumentava. Doutora Paula preparou Tiago e Beatriz meticulosamente, revisando cada detalhe,
antecipando perguntas difíceis, construindo uma narrativa sólida. Mas agora, essa narrativa não era mais uma mentira. Era a verdade deles. Jéssica, acompanhada de seu novo marido Rodrigo Tavares e de uma advogada cara, chegou ao fórum com uma postura confiante. Ela usava roupas de grife, joias discretas, mas caras, e exalava a arrogância de quem tinha dinheiro e poder ao seu lado. Rodrigo era um homem de meia-idade, bem vestido, com uma expressão de superioridade que irritava Tiago profundamente. A sala de audiências era pequena e formal. O juiz, Dr. Henrique Almeida, um homem de cerca de 50 anos com cabelos grisalhos e uma expressão séria, entrou e todos se levantaram. A sessão começou com formalidades legais, leitura de processos, apresentação de documentos. A advogada de Jéssica, doutora Fernanda Costa, foi a primeira a falar. Ela pintou um quadro de instabilidade na vida de Tiago, um homem que trabalhava longas horas dirigindo um carro, que deixava a filha com terceiros frequentemente, que não tinha condições financeiras adequadas para oferecer o melhor à criança. Ela destacou que Jéssica agora vivia em uma casa espaçosa, tinha tempo integral para se dedicar à maternidade, e que Rodrigo oferecia estabilidade e recursos. Meritíssimo, a criança merece crescer em um ambiente onde não falte nada, onde tenha acesso à educação de qualidade, atividades extracurriculares e, principalmente, a presença constante de uma figura materna. O pai, por mais bem-intencionado que seja, não pode oferecer isso sozinho. Quando foi a vez de doutora Paula, ela apresentou um dossiê completo. Documentos escolares mostrando que Manuela era uma aluna aplicada, feliz, bem adaptada. Cartas de professores elogiando o envolvimento de Tiago na educação da filha. Fotografias de momentos cotidianos que mostravam um lar cheio de amor. E então, ela chamou Beatriz para depor. Beatriz se levantou, sentindo todas as atenções se voltarem para ela. Ela vestia um terno discreto, transmitia seriedade e confiança, jurou dizer a verdade e se sentou. Senhorita Mendonça, há quanto tempo conhece o senhor Tiago? Ferreira, doutora Paula iniciou. Conheci Tiago há cerca de 2 meses. Desde então, desenvolvemos um relacionamento sério e estável. E qual é sua relação com a menor Manuela? Beatriz sorriu ao pensar na menina. Manuela é uma criança incrível, inteligente, criativa, sensível. Tenho passado tempo considerável com ela, ajudando nas tarefas escolares, participando de atividades cotidianas. Ela me conquistou completamente. Pode descrever o ambiente que o senhor Tiago oferece à filha? Beatriz olhou diretamente para o juiz. Posso, meritíssimo. Tiago criou um lar onde Manuela se sente amada, segura e valorizada. Sim, é um apartamento simples, mas é impecavelmente cuidado. Há livros, desenhos nas paredes, brinquedos educativos. Mais importante que isso, a presença. Tiago trabalha muito, mas está sempre disponível para a filha. Ele a leva para a escola, acompanha as reuniões escolares, prepara refeições saudáveis, participa ativamente da vida dela. Já vi muitos pais com todos os recursos do mundo que não oferecem 1/10 do amor e atenção que Tiago oferece a Manuela. Doutora Fernanda se levantou. Meritíssimo, posso fazer algumas perguntas à testemunha? O juiz assentiu. A advogada se aproximou de Beatriz com um sorriso que não chegava aos olhos. Senhorita Mendonça, a senhora é uma executiva, bem-sucedida, correto? Sim. E mora sozinha em um apartamento de alto padrão na região dos Jardins? Sim. Então a senhora tem recursos financeiros consideráveis. Não seria justo dizer que o senhor Tiago se beneficia financeiramente deste relacionamento? Beatriz manteve a calma. Nosso relacionamento não é baseado em questões financeiras. Tiago é um homem digno, trabalhador, que jamais me pediu ou aceitou qualquer tipo de ajuda financeira que não fosse justificada. Mas a senhora ajudou a pagar o terno que ele está usando hoje, não foi? Tiago quis intervir, mas doutora Paula o conteve. Beatriz respondeu com firmeza. Dei um presente ao meu companheiro. Isso é diferente de sustentá-lo. E, francamente, não vejo relevância dessa pergunta para a questão da custódia.
A relevância, senhorita Mendonça, é que estamos tentando entender a verdadeira natureza deste relacionamento. Vocês se conhecem há apenas 2 meses. Isso é muito pouco tempo para a senhora afirmar que há um lar estável. Conheço pessoas que estão juntas há anos e não têm a conexão que Tiago e eu construímos em 2 meses. Tempo não é sinônimo de qualidade. E posso afirmar com absoluta certeza que Manuela tem sim um lar estável com o pai dela. Um lar baseado em amor, não em dinheiro. O juiz interveio. Doutora Fernanda, tem mais alguma pergunta relevante? A advogada hesitou, mas desistiu. Não, meritíssimo. Beatriz foi dispensada. Quando voltou para o banco ao lado de Tiago, ele apertou discretamente sua mão. Você foi incrível, sussurrou. A audiência continuou com depoimentos de Dona Célia, que falou emocionadamente sobre o quanto Tiago era um pai dedicado. A professora de Manuela também depôs, confirmando que a menina era feliz, equilibrada e frequentemente mencionava o pai com carinho. Jéssica tentou argumentar que havia mudado, que estava pronta para ser mãe agora, mas sua própria história trabalhava contra ela. 6 anos de ausência não se apagavam facilmente. Ao final, o juiz pediu um intervalo para análise. 30 minutos depois, ele retornou com sua decisão. A sala ficou em silêncio absoluto. Após analisar todos os depoimentos e documentos apresentados, fica evidente que a menor Manuela está em um ambiente saudável e amoroso com o pai. Embora a mãe agora disponha de melhores condições financeiras, isso por si só não justifica a alteração da guarda. O vínculo construído ao longo de 6 anos entre pai e filha é sólido e não deve ser rompido. Portanto, defiro a guarda compartilhada com residência fixa com o pai, Sr. Tiago Ferreira. A mãe terá direito a visitas quinzenais supervisionadas, até que demonstre capacidade de manter uma relação saudável e consistente com a menor. Tiago sentiu as pernas fraquejarem. Beatriz o segurou, ambos chorando de alívio. Jéssica saiu da sala visivelmente irritada, mas não havia nada que pudesse fazer. A justiça havia falado. Nos dias que se seguiram, a vida ganhou novos contornos. Beatriz começou a passar cada vez mais tempo no apartamento de Tiago, até que um dia simplesmente não voltou para o seu. Eles não fizeram um anúncio formal, não. Houve mudança dramática. Foi natural como tudo entre eles havia se tornado. Com a ajuda e os contatos de Beatriz, Tiago conseguiu uma entrevista em uma renomada construtora de São Paulo. Seu portfólio impressionou, sua experiência era sólida, e dentro de 2 semanas ele foi contratado como arquiteto júnior. O salário era modesto comparado aos padrões de Beatriz, mas para Tiago representava a retomada de um sonho que ele havia enterrado. Manuela floresceu com a presença constante de Beatriz. A menina a chamava carinhosamente de Bia e frequentemente desenhava a família completa, papai, Bia e ela mesma, sempre de mãos dadas. 3 meses após a audiência, em uma tarde tranquila de domingo, Tiago preparou um almoço especial. Ele cozinhou macarrão à carbonara, o prato favorito de Beatriz, preparou uma salada fresca e até fez um bolo simples de chocolate. Manuela estava na casa da avó dando a eles um raro momento a sós. Após o almoço, enquanto tomavam café no pequeno sofá da sala, Tiago ficou repentinamente nervoso. Beatriz notou a mudança em seu comportamento. Está tudo bem? Ele respirou fundo e pegou uma pequena caixa do bolso. Beatriz, quando nos conhecemos, eu estava desesperado. Precisava de ajuda para não perder minha filha. Você precisava de alguém para impressionar sua família. Era um acordo simples, prático, temporário. Mas você transformou minha vida de formas que eu nunca imaginei possíveis. Me mostrou que eu poderia sonhar de novo. Me deu coragem para perseguir minha carreira. Me amou quando eu achava que não merecia ser amado. E mais importante, amou minha filha como se fosse sua. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples, mas bonito. Não é uma joia cara, não tem diamantes enormes. Mas é honesto como tudo entre nós. Beatriz Mendonça, você quer se casar comigo? Não por conveniência, não por acordo, mas porque eu te amo de verdade e quero construir uma vida ao seu lado. Beatriz estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade. Sim, eu quero.
1000 vezes sim. Eles se beijaram, e era diferente de todos os beijos anteriores. Era um beijo de promessa, de futuro, de eternidade. O casamento foi simples, realizado meses depois em um cartório, com Manuela como daminha e poucos amigos presentes. Dona Amélia não compareceu, mas Cecília apareceu, trazendo os filhos e um pedido discreto de desculpas. A vida ela estava aprendendo, nem sempre seguia o roteiro esperado. Beatriz manteve seu cargo na empresa, mas renegociou seu contrato para ter mais flexibilidade. Tiago cresceu na construtora, eventualmente liderando pequenos projetos. Manuela continuou sendo a criança doce e criativa que sempre foi, agora com 2 pais que a amavam incondicionalmente. Anos depois, quando perguntavam como se conheceram, Tiago e Beatriz sempre sorriam. Era uma história improvável, começada por desespero e necessidade, mas transformada em algo verdadeiro pelo tempo, pela convivência e pela coragem de ambos em permitirem-se sentir. Eles haviam provado que famílias não se constroem apenas com sangue ou sobrenome, mas com amor, compromisso e a coragem de enfrentar o inesperado, e que às vezes os melhores amores da vida surgem quando menos esperamos, nos lugares mais improváveis, com as pessoas que nunca imaginaríamos. Beatriz finalmente teve a família que sempre desejou, não a que a sociedade esperava dela, mas a que seu coração escolheu. Tiago conseguiu dar à filha não apenas um lar, mas um lar completo, cheio de amor e possibilidades, e Manuela ganhou não apenas uma mãe, mas uma família unida pelo que realmente importa, o amor verdadeiro. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Beatriz, Tiago e Manuela tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de amor improvável, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que o amor verdadeiro pode surgir das formas mais inesperadas. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai emocionar você do início ao fim.